Vossa Excelência por essa decisão. Essa decisão não, quem vai decidir somos nós. Mas eu quero pedir aos colegas, a hora que todos nós estiver vacinados, aí sim, vamos voltar com todo mundo, galerias cheias, lotadas. Mas nesse momento, eu acho que nós não temos outra saída. Mesmo porque essa ferramenta que nós encontramos é uma ferramenta que não dá prejuízo para o Estado. Os tribunais todos estão fazendo da mesma forma. Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal Eleitoral, Tribunal de Justiça, Congresso Nacional. Então eu acho que nós não temos outra saída a não aceitar essa proposta. E é pedir aos nobres deputados que aceitem essa proposta, porque é uma proposta de resguardar, de salvar vidas. E nós precisamos disso. E eu acho que não há nenhum prejuízo para esse parlamento, para o Estado, de forma nenhuma. Eu acho que os gabinetes, sim, poderão ficar abertos, desde que tenha poucos funcionários também em cada um. Aqui no plenário, eu acho que a decisão correta é essa que o senhor começou lá atrás, o ano passado. É fazermos as reuniões remotas. Eu penso que dentro de 60 dias, no máximo, a gente já esteja, todos nós, vacinados. E aí sim, a gente volta ao normal. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado delegado Humberto Teófilo, depois deputada delegada Adriana Corse. Boa tarde a todos os colegas. Em relação aos pontos que foram elencados aí pelo presidente, eu concordo com todos, exceto a questão da sessão ser totalmente virtual. E discordo, acho que praticamente quase todos os pontos que o deputado Álvaro disse, né? No sentido de primeiro esperar a vacinação de todos, né, Álvaro? Se a gente esperar a vacinação de todos, é só o próximo mandato que nós vamos vir aqui presencial. Os tribunais estão adotando as sessões híbridas. Vários locais já estão adotando. Acredito que uma maneira, esvaziando e aqui os locais, as dependências, e apenas com a presença dos deputados que queiram vir, acredito que não tem nenhum prejuízo, com distanciamento, com todas as medidas que estão sendo adotadas. Então, é apenas um posicionamento aqui pessoal, respeito aos demais, mas voto na questão de manter as sessões híbridas e tendo as demais medidas adotadas pela diretoria da saúde. Apenas isso. Obrigado, presidente. Perfeito. Deputada delegada Adriana Corse. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde ao senhor, boa tarde aos colegas, a colega Leda, aos meus colegas servidores dessa casa, todos que nos acompanham. Acredito que a situação é muito grave, nós todos estamos acompanhando aí. Goiás é um dos estados em alta na contaminação e na mortalidade. E nós devemos dar o exemplo, até porque é um local onde circulam pessoas de todo o estado, e se nós mantivermos o funcionamento normal, nós iremos contribuir para a contaminação de pessoas de várias cidades de Goiás. Portanto, parabenizo o senhor presidente pela proposta, concordo plenamente, quero agradecer porque desde o início da pandemia eu tive a possibilidade de participar das sessões de forma remota, o que para mim foi muito mais seguro, e o senhor sempre fez o possível para manter os canais democráticos funcionando, a nossa palavra, assim como o presidente da CCJ, nosso colega deputado Humberto Aidar. Portanto, eu quero concordar aqui, mas quero também, senhor presidente e colegas, fazer um apelo. Se nós estamos angustiados com a nossa vida, das nossas famílias, todas as pessoas de Goiás estão. Então, nós precisamos nos mobilizar para trazer vacina para o povo de Goiás. Nós precisamos nos mobilizar para, junto com o governador, buscar vacina. Não é possível vacinar essa quantidade ínfima de pessoas por dia que está acontecendo aqui em Goiás. Isso é desumano, as pessoas estão morrendo, gente. Para amanhecer ontem, foram 59 pessoas em Goiás que morreram. Nós precisamos vacinar os trabalhadores da educação que estão tendo que voltar às aulas. Então, nós temos que
entender e nos colocar no lugar das outras pessoas. As pessoas de 70 anos, por exemplo, que são as mais vulneráveis a morrer, está longe de vacinar nesse ritmo que está. Portanto, vamos agir para trazer vacina para... Mais 30 segundos para a deputada delegada Adriana Corse. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui reiterar meu apelo. Vamos agir, vamos atuar no sentido de garantir a vida das pessoas com medidas iguais a essas também em outras situações, como na educação, e vamos lutar para trazer vacina. Vários prefeitos e outros governadores estão buscando. Nosso governador, como médico, sabe dessa importância. Não é possível nós termos uma vacinação tão lenta dessa forma enquanto as pessoas estão morrendo. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Deputado Amaury Ribeiro, só para mim fazer a ordem aqui das inscrições, tem o deputado Amaury Ribeiro, depois o deputado Leda, depois o deputado Gustavo Seba, depois o deputado Carlos Cabral e, por último, inscrito o deputado Hélio Souza. Deputado Amaury, eu vou dar 2 minutos para cada um, tá bom, deputados? Ok, deputado Amaury. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os deputados. Eu concordo em gênero e grau com o que foi falado pelo deputado Humberto Teófilo. As sessões híbridas estão ajudando no bom andamento da casa, mas eu acredito que aqueles deputados que quiserem estar presencialmente, claro, com um número resumido de servidores na casa, eu não vejo o que alteraria essa presença. Eu vejo deputados, me desculpem, mas eu vejo deputados que não participam da sessão presencial e estão rodando o Estado. Então não justifica argumentarem que não vão estar presentes por causa do perigo do Covid. Nós sabemos do perigo, mas nós sabemos também que o trabalho presencial ele é muito mais bem desenvolvido nessa casa. Então, eu concordo com o deputado Humberto Teófilo, está aqui a deputada Leda e outros deputados que sempre estão presentes nas sessões. Eu não vejo o que vai alterar na casa. Deputado, não resolve. Eu acho que as pessoas continuam circulando e é nossa obrigação, nós temos que ter os cuidados aqui dentro da casa. E vamos ter. Eu só não concordo que aqueles deputados que queiram estar presentes sejam ressarcidos ou sejam, tenham esse direito tirado. Eu, particularmente, faço questão de estar presente em todas as sessões que posso. E os meus projetos, os meus requerimentos andam com isso. E acredito que a maioria que aqui está, nessa casa também, querem. Eu concordo com o deputado Álvaro, até por questão, deputado, da sua própria proteção, que o senhor é um deputado que não deveria estar aqui. É questão de segurança. Mas alguns deputados aqui, principalmente eu que já tive Covid, eu preferiria que fosse presencial, senhor presidente. Perfeitamente. Como eu falei, a maioria que vai decidir. Deputada Leda. Senhor presidente, nobres pares, quero parabenizar a nova Constituição da CCJ e demais comissões acerca deste parecer técnico, senhor presidente da Diretoria de Saúde. Eu concordo plenamente com muitos itens, mas eu vou no mesmo diapasão do deputado Amaury, do deputado Humberto Teófilo, de que nós precisamos, que é muito bom para nós, parlamentares, estarmos presencialmente. Eu sou favorável à sessão híbrida, com todos os cuidados e cautelas já mencionados nessa nota técnica, à exceção de que tem que ser obrigatoriamente remota. Eu acho que aqui nós produzimos mais, usar a tribuna é salutar, muito diferente do que falar por internet, pelo programa, é muito salutar nós estarmos aqui. E o que precisa nesse estado, senhor presidente, é que o governador compre vacina, é que prefeitos comprem vacina e que vacinem o povo goiano. A vacinação nos Estados Unidos já diminui em 46% os casos novos de contaminação. Então, assim, essa é a minha opinião, respeito Vossa Excelência e o encaminhamento, mas eu gostaria de continuar
híbrida as sessões para eu poder estar presente sempre que possível. Muito obrigada. Deputado Gustavo Seba. Senhor presidente, senhores deputados, presidente, vou tentar dizer aqui, até como médico, como profissional de saúde, acho que nós temos parlamentares que são de um grupo de risco maior pela idade, por comorbidades, e que, evidentemente, esses parlamentares, o ideal é que eles estejam, né, participando de forma remota. Mas nós temos um plenário que é amplo, que é areado, que eu acho que a gente tem condição de limitar aqui, até da própria equipe da Assembleia, talvez cada um dentro das suas salas, mas a gente consegue manter um nível de segurança bom para aqueles deputados que se sentem à vontade de estar presentes. E aí seria uma forma de a gente continuar. Eu acho que de toda forma o trabalho da casa não vai ser prejudicado. Seja sessão híbrida, seja estritamente remota, as votações vão acontecer de toda forma, que é o importante, que é o que o parlamento precisa fazer, principalmente nesse momento de pandemia, onde várias coisas importantes vão ser definidas pela casa. Eu acho que a questão da sessão híbrida é deixar talvez os parlamentares que se sentem à vontade, como o deputado Amaury colocou, que já tiveram corona, mas claro, que o que não os exime também do risco, de uma segunda onda, de uma variante, de transmissão, mas eu acho que a gente consegue sim ter as medidas de segurança pela casa, numa limitação tanto da equipe, como que quando a gente está desde o modelo híbrido, dificilmente presencialmente se passa aqui de 15 deputados, 10 deputados. É um número que eu acho tranquilamente seguro. Hoje nós temos um número maior, porque estamos iniciando aí a CCJ, definição de outras comissões. Então eu acho, como sugestão a minha também é que a gente possa manter essas sessões de formas híbridas, sem prejudicar o trabalho, mas evidentemente nós temos sim que dar o exemplo para a sociedade goiana da não aglomeração, dos cuidados, da precaução, coisa que eu acho que nós temos uma estrutura muito bem adequada para fazer, tanto dos colaboradores da casa, quanto dos deputados e do horário de funcionamento da casa. Minha opinião, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Carlos Cabral. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu também quero manifestar aqui minha posição, e eu quero concordar com o que disse o meu colega deputado Amaury Ribeiro. Ele acabou de fazer uma fala muito importante, que era o que eu também ia falando. A gente está vendo os nossos colegas rodando pelo estado, muitos estão andando, trabalhando normalmente. Eu acho que não é a sessão híbrida que vai fazer a diferença para nós aqui. Eu acho que a gente pode continuar trabalhando de forma híbrida. Os que quiserem comparecer pessoalmente, que compareçam, cercados das devidas proteções. A gente pode aqui, usando a máscara, o álcool em gel, fazendo tudo que a gente, de fato, precisa fazer para garantir a segurança nossa e dos outros nossos colegas. Não dá para a gente negar que o que a gente quer é a vacinação de todo o povo goiano. Devemos brigar por vacina para todos, mas acho que a sessão híbrida não é um problema. Eu, pessoalmente, estarei fazendo 90% das sessões, caso seja mantida de forma pessoal. Eu prefiro estar presente, eu me sinto mais integrado na discussão. Pegar o projeto na mão, folhear ele, manifestar com o projeto em mãos, me deixa muito mais confortável do que fazer isso às vezes de longe. A gente sequer consegue manusear os processos aqui, consegue ter acesso a tudo, e eu vou insistir para que a gente também possa garantir de forma híbrida, com toda a proteção que a casa tem feito aqui, e está de parabéns, Vossa Excelência, pela implementação das proteções que tem feito aqui conosco. Todas as bancadas aí têm álcool em gel, todos os servidores o tempo inteiro, microfones higienizados, o plenário sendo higienizado o tempo todo. Acho que não vai ser a nossa presença aqui que vai mudar a taxa de transmissão. Nós, é claro, temos contato com pessoas frequentemente o tempo todo, mas é um momento que estamos aí no plenário, usando as proteções devidas. Acho que isso não é o grande problema. Eu me sinto mais tranquilo e mais confortável e vou votar pela manutenção das sessões híbridas. Muito obrigado, presidente. Perfeitamente. Deputado Hélio Souza. Senhor presidente, caros colegas, a Assembleia e o Parlamento é o local do contraditório. Cada um manifesta e faz análise. O fato de eu ser um médico que vai me permitir que eu tenha mais conhecimento sobre essa questão do que todos, porque esta pandemia foi e é uma grande escola para todos nós. Agora, o que talvez a gente não está conseguindo enxergar por parte de alguns colegas é que a situação não é grave, a situação é gravíssima. O sistema de saúde hoje, para respaldar um provável aumento da contaminação, porque ela é visível,
poderá levar a situações realmente muito difíceis e situações em que nós teremos, com certeza, a decepção de ver que poderemos perder vidas por não ter condições de fazer o enfrentamento com leitos hospitalares, mas não é só o leito, é questão de equipamento, é questão de profissionais. Então, no meu entendimento, a questão hoje é preventiva e sabemos que apenas as condutas que estão sendo feitas, elas não estão conseguindo os efeitos desejados e não adianta querer julgar este ou aquele porque não está obedecendo o distanciamento ou está obedecendo as outras condutas. Mas, resumindo, eu entendo que a deputada Adriana posicionou muito bem, o governo tem que pensar seriamente, não apenas o Estado, o governo federal e os municípios que receberam verbas, pensar seriamente na medida preventiva que mais tem valor, que é a questão da vacina. Aí eu entendo, mas não vamos conseguir isso agora. E é por isso, senhor presidente, que eu sou favorável às sessões à distância. Eu acho que você tem que preservar, não é só os senhores deputados. Mais 30 segundos, deputado Hélio. Nós estamos não só preocupados, não é só com os deputados, nós estamos preocupados com os servidores da casa e eu vejo que nos dias que eu estive aí, fui poucas vezes, a frequência na Assembleia é muito grande. Essa frequência é que vai contaminando. Ela não é necessariamente daqueles que trabalham na Assembleia e não é dos gabinetes, é de uma população que, historicamente, ela frequenta a Assembleia Legislativa, porque aí é o símbolo... Deputado, está seu tempo. Mas nós entendemos aí o seu posicionamento. Senhores deputados, nós ouvimos... deputado Bruno Peixoto quer falar também. Tem a palavra, deputado. Senhor presidente, apenas para auxiliar, que na minha opinião nós temos que ouvir a equipe técnica da casa. Se a diretoria... Nós já ouvimos, deputado. Então, eu li uma nota técnica. Isso, é isso que eu vou dizer para Vossa Excelência. Eu acompanho o parecer da equipe técnica. Nós temos que ouvi-los e acompanhar o relatório anunciado por Vossa Excelência, com as medidas por completo e não parcial. Perfeitamente, deputado. Nós vamos fazer de uma forma extremamente democrática. Nós temos aqui, ouvindo todos os parlamentares, nós temos duas propostas. Uma proposta que foi primeiramente feita pelo deputado Humberto Teófilo e acompanhada por alguns outros colegas parlamentares, que é a proposta de manter a sessão híbrida e fechar o restante dos gabinetes, deixando só o administrativo. A segunda proposta é fechar tudo e manter a sessão 100% remota, que é a nota técnica dos nossos técnicos aqui da Diretoria de Saúde. Então, nós temos a proposta 1, sessão híbrida e fechar o gabinete, deixar só administrativo. Proposta 2, fechar 100%, só o administrativo, lógico, e as sessões 100% remotas. Eu vou colocar em votação 15 dias. Então a opção 1 é híbrida e a 2 é 100% remota. Deputado Virmontes Cruvinel. Presidente, apenas para sugerir um complemento a essa proposta 1, que talvez é alternativa também que está sendo utilizada em outros ambientes, né? O percentual de 30% como alternativa a essa questão de híbrido, para não ter também a questão da aglomeração. Tem sido prudente, algumas escolas também têm adotado esse mesmo percentual. Então, poderia, se for híbrido, né, no caso, um percentual de 30%, e aí, se houver mais deputados, faria uma inscrição para participação presencial. Talvez seria um acréscimo aí que tem sido adotado também em outros ambientes coletivos. Aí não tem como, eu acho que é válida a sua sugestão, deputado, mas como é que nós vamos proibir o parlamentar de vir? Teria que fazer um sorteio, fazer uma inscrição. Fica difícil. Eu acho que nós vamos colocar essas duas propostas aqui e a maioria vai decidir. Então, para votação, para quem está no link, no online, vota no chat. Só para lembrar, deputados, a opção 1 é manter a sessão híbrida e fechar os gabinetes, deixando só o administrativo. A opção 2 é fechar tudo e 100% remoto. Então, quem está remoto, por favor, possa votar aqui no chat.
1, híbrida, 2, 100% remoto. Quem está aqui no plenário, eu vou pedir para levantar a mão quem quer a opção 1 primeiramente. Opção 1. Espera aí, a opção 1. A opção 1 é híbrida. A 1 é híbrida. A 2 é 100% remota. Espera aí. Eu não voto. Vocês que decidem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Tá bom. Quem quer a opção 2? A opção 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espera aí, 8 com o deputado Virmontes. Então tá 13 a 8. Eu tenho aqui agora os votos da virtual. Nós temos... Espera aí, deixa eu ver aqui. Deputados, então já está contado aqui. Deputados, então de forma democrática, nós tivemos 18 votos para a sessão híbrida e 10 votos para a sessão 100% remota. Então, vamos ficar com a opção híbrida. Nós vamos manter as sessões híbridas. Lembrando que essa proposta foi para fechar os gabinetes, deixar só administrativo. Quero pedir para não vir assessoria, a imprensa nós já vamos reduzir aqui e também o nosso pessoal do plenário aqui vai ser reduzido. A proposta é para 15 dias, mas se nós tivermos algum agravamento na situação nos próximos dias, nós vamos alterar. Ok? Então, ok. Então vamos lá, vamos começar a sessão porque já são... Fechar. Vai fechar, só vai ficar o administrativo. Tá? Não abrir, vamos abrir agora. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Humberto Aidar para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 121. O Senhor é meu auxílio. Levanto meus olhos para as montanhas. Donde me virá o auxílio? O meu auxílio vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Não deixará que os teus pés vacilem. Não dorme quem te guarda, não dorme de fato, nem dormirá quem guarda Israel. O Senhor é o teu guarda, Ele é a tua sombra, colocando à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor te guarda de todo o mal e protege a tua vida. O Senhor guarda as suas idas e vindas, agora e para sempre. Estamos dispensando a leitura da ata da sessão anterior. Já passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, processo 1541 da Governadoria do Estado de Goiás, que cria e denomina Escolas do Futuro do Estado de Goiás e os colégios tecnológicos do Estado de Goiás. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 5798 da Governadoria do Estado de Goiás, veta parcialmente o autógrafo de lei 174 de 17 de novembro de 2020. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 5902, Governadoria do Estado de Goiás, que veta parcialmente o autógrafo de lei 173 de 17 de novembro de 2020. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 5903 da Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo de lei 196 de 10 de dezembro de 2020. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 5904 da Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo de lei 201 de 15 de dezembro de 2020. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0067 da Governadoria do Estado, que veta parcialmente o autógrafo de lei complementar 06 de 21 de dezembro de 2020.
A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0068 da Governadoria do Estado, que veta parcialmente o autógrafo de lei 236, de 21 de dezembro de 2020. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0255, de autoria da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 193, de 9 de dezembro de 2020. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0848 da Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 197, de 10 de dezembro de 2020. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0985 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta parcialmente o autógrafo de lei 205, de 16 de dezembro de 2020. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0986 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 204, de 16 de dezembro de 2020. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0987 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei número 203, de 16 de dezembro de 2020. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0988 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta parcialmente o autógrafo de lei 231, de 18 de dezembro de 2020. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 1100 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 219, de 17 de dezembro de 2020. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 1101 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 222, de 17 de dezembro de 2020. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 1102 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 223, de 17 de dezembro de 2020. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 1103 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 228, de 17 de dezembro de 2020. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2255 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta parcialmente o autógrafo de lei 02, de 26 de janeiro de 2021. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente essa pauta, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Muito obrigado. O momento é oportuno para a apresentação de matérias. Primeiro, deputada Leda Borges. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, deputada Adriana Corsi. Senhor presidente, eu solicito que faça uma votação em separado do processo 2020-182, que já se encontra esse e-mail com a assessora Nel. Projeto de lei que institui o cartão receituário para tratamento de doenças crônicas previamente diagnosticadas aos pacientes que realizam tratamento em unidade de saúde pública do Estado de Goiás. É o que te apresentar, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Deputado Carlos Cabral, na sessão remota, para apresentar a matéria. Senhor presidente. Presidente, eu quero apresentar a Vossa Excelência, estou pedindo para levar em mãos aí no plenário, a indicação do título de utilidade pública para a UEE, a União Estadual dos Estudantes. A UEE já atua aqui, todos nós conhecemos o seu trabalho e a sua importância, e durante a pesquisa que nós fizemos aqui na casa, notamos que a UEE não tem o título de utilidade pública estadual. Então, estou apresentando essa tarde, inclusive um envelope com toda a documentação está aqui junto, estou apresentando o título de utilidade pública, então, para a União Estadual dos Estudantes de Goiás. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Deputado Virmontes Cruvinel. Senhor presidente, boa tarde. Gostaria de deixar registrado para a publicação que seguimos aí com a Comissão de Minas e Energia efetivada, depois de reunir os parlamentares aqui no plenário, decidido o deputado Wagner Neto como vice-presidente e o deputado que vos fala como presidente. Agradeço também a todos os componentes da comissão, que já em março faremos aí mais um encontro virtual do Fórum Permanente de Energia.
e apresentamos 2 requerimentos, senhor presidente, apenas fazendo aqui um registro de correção, para 2 audiências públicas acontecerem agora em fevereiro e março, para discutir o marco legal das startups e um projeto nosso de trilhas ecológicas, audiências que serão virtuais em respeito também aos protocolos. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Deputado Hélio Souza. Essa semana, a cidade de Alto Horizonte perdeu o seu secretário de administração, com 37 anos, Anderson Pereira de Souza. Então, é um requerimento em nome da casa, a família do Anderson, da cidade de Alto Horizonte. E também para apresentar oficialmente 9 destaques que nós protocolamos hoje, daqueles vetos que foram comentados ontem. Então, já está protocolado e gostaria, então, que se considerasse esses memorandos, novos destaques que eu quero discutir e tentar sensibilizar os demais pares da casa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Deputado delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, boa tarde a todos, pessoas que nos assistem aí na TV Alego. Apresentando também o requerimento para que os nossos vetos sejam votados de forma separada. De lavra do deputado Humberto Teófilo, nosso na Comissão de Segurança Pública, o envio de moção de elogio à pedagoga Soraya Nery Ananias Barbosa, que é da Escola Municipal Professora Maria Nosídia Palmeiras das Neves, pelo excelente trabalho que vem realizando nas conduções ali da escola. No mesma monta, também moção de elogio à bióloga Kleiner Grace Ananias Cardoso, que está prestando serviço ao Colégio Estadual Jardim Balneário Meia Ponte, pelos excelentes trabalhos que vem desenvolvendo pela educação naquela região. Apresento também, senhor presidente, ao secretário Ismael Alexandrino um requerimento para que ele analise a questão das doenças crônicas, as pessoas que têm câncer, diabetes, hipertensão e outras que nos procuraram para que a questão da vacinação logo após esses grupos. Mais 30 segundos. Para que ele possa exercer essa situação. O requerimento também, senhor presidente, ao governador Ronaldo Caiado, tem 2 projetos de lei meu e do deputado Humberto Teófilo em relação ao ICMS dos combustíveis. Nesse momento de pandemia, salutar que ele abaixaria o ICMS para diminuir o valor do combustível que está. Nós vemos o presidente Bolsonaro falando, a carga tributária do Estado é muito alta. Então, de uma forma salutar, sem revanchismo de oposição ou base, para que ele analise dentro das perspectivas, diminuir, seria um passo importantíssimo para ajudar a sociedade goiana. Seu tempo venceu, deputado. Deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, para que no momento oportuno Vossa Excelência consulte o plenário, para a realização hoje, logo após a ordem do dia, de uma sessão da comissão mista. E em tempo, senhor presidente, eu gostaria que no momento oportuno Vossa Excelência pudesse conduzir aqui 1 minuto de silêncio em homenagem ao passamento do nosso ex-colega Mané de Oliveira, deputado por 2 mandatos nesta casa, meu colega radialista, o Mané, nessas décadas de trabalho no rádio, foi o profissional que mais empregou radialistas aqui no estado de Goiás e, repito, por 2 mandatos, sendo o último deputado com mais de 60 mil votos, vítima de câncer, faleceu esta semana. Então gostaria que no momento oportuno pudéssemos fazer aqui esta homenagem ao querido Mané de Oliveira. Perfeitamente. Deputado Chico KGL. Apresentar aqui, senhor presidente, projeto de lei e requerimento devidamente formalizado. Obrigado. Perfeitamente. Deputado Hamilton Filho. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, um projeto de lei que trata sobre as blitz no estado de Goiás, solicitando que a possibilidade, no caso de documentação atrasada dos veículos, da emissão no momento da apreensão, para evitando assim a remoção do veículo. Os 2 requerimentos, solicitando reparação na GO 080, um trecho entre Petrolina e São Francisco de Goiás. Também requerimento ao secretário Ismael Alexandrino sobre a vacinação relativa aos garis e a fisioterapeutas. Perfeitamente.
Não há mais nenhum deputado para apresentação de matérias. Nós já vamos entrar no pequeno expediente, senhores deputados, mas o deputado Humberto Aidar nos solicitou para que respeitássemos 1 minuto de silêncio pelo passamento do nosso nobre colega, ex-deputado, radialista, Mané de Oliveira. Então eu solicito o respeito de 1 minuto de silêncio em homenagem a Mané de Oliveira. O momento é oportuno para o pequeno expediente. Primeiro inscrito, o deputado Carlos Cabral. Opa, está errado. Não é o deputado Carlos Cabral. É o pequeno expediente, deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, deputada Adriana Corsi, todos que nos assistem pela TV Assembleia, é muito bom estar aqui nesse segundo biênio da nossa legislatura, podendo defender causas e projetos para o nosso estado de Goiás. Primeiro que hoje o deputado Álvaro Guimarães, primeiro secretário da mesa diretora, fez um passamento do processo vindo do Executivo acerca dos ITEGOS. Eu apresentei esta semana na casa um requerimento solicitando à Secretaria de Inovação que pudesse informar, porque tem 3 anos que não se conclui o ITEGO de Valparaíso, que tem 94% das suas obras concluídas. Nós estamos tendo prejuízo com uma obra inacabada, uma obra importante para a cidade, que vai ofertar 1.200 vagas de cursos tecnológicos para jovens da nossa cidade. E do nosso estado, em outros municípios, que também as obras estão inacabadas. Procurei falar com o secretário, consegui por telefone, e ele disse que há muitos impasses para a conclusão do ITEGO. A gente, quando ganha governo, não tem que ter impasse. A gente tem que concluir as obras e serviços e programas sociais para o povo de Goiás. A gente ganha para solucionar questões que a gente foi para o palanque dizer que não estavam boas. Segundo, senhor presidente, que eu também apresentei um projeto, porque o quartel de Corpo de Bombeiros também está inacabado. Obra fundamental para uma cidade de 230 mil habitantes. E a obra do Corpo de Bombeiros está parada e inacabada, aguardando a parte do governo estadual de se fazer. Portanto, eu também quero solicitar, mesmo com a exclusão do fundo do Corpo de Bombeiros, nós precisamos do Fumbom, nós precisamos concluir as unidades nesses municípios estratégicos. Uma terceira questão, senhor presidente, e nobres pares e os que nos assistem. Nós temos um projeto que já está sob
sobre a mesa do secretário competente Ismael Alexandrino, da construção do Hospital Regional do Entorno Sul. Nós ganhamos o projeto de um empresário que era dono da área de R$1 milhão. Nós precisamos apenas pagar a desapropriação pelo Estado e começar essa construção. Portanto, eu solicito, já que o governador é médico, preocupado com a minha região, que é do entorno, tão preocupado que nunca, como deputado federal, levou uma emenda para a minha região, pelo menos para a minha cidade, nem como senador, nem como deputado federal. Ia na nossa região só de tempos em tempos para poder fazer as suas campanhas. Inclusive uma eu o ajudei. E agora nós precisamos do hospital, governador. Um hospital de urgência regional. Porque todos os que o senhor está inaugurando começaram nas nossas gestões. As gestões que o senhor disse que é de ladrão. Como outro dia eu ouvi uma fala do senhor desrespeitosa sobre o ex-governador Marconi, desrespeitosa sobre o ex-governador José Elton, que era do seu partido e que o senhor o indicou para ser vice de Marconi. Desrespeito. A história não cabe desrespeito. Hoje o senhor é governador, pode ser até que seja reeleito, mas o senhor uma hora não será mais. E será que o senhor gostaria de ser tão desrespeitado? Como o senhor anda desrespeitando? Vá comprar vacina para o povo goiano. Vá vacinar os professores, que o senhor está fazendo voltar para a sala de aula sem vacina. Vá comprar vacina e fazer esses prefeitos também comprarem. O povo não é só da União, não. É seu também a responsabilidade. Falou. Deputado Amaury Ribeiro. Senhores deputados, eu hoje quero falar sobre a justiça brasileira, deputado Cambão. Eu quero falar sobre imunidade parlamentar. Ninguém nesse país, nem político, nem juiz, nem delegado, tem direito à liberdade estando fazendo errado ou cometendo algum crime. Não é só os políticos, não, deputado Adailton, coronel Adailton, todos. Mas infelizmente nesse país só lembram da imunidade dos políticos. Em 2008, por defender o comércio da minha cidade, sendo comerciante, dei uma entrevista numa rádio e citei o senhor juiz da minha cidade. No mesmo dia fui chamado a uma audiência no fórum. Me deram duas opções: me retratar pelo que eu falei, o juiz, o bambambam, ou então eu iria para a cadeia. Não me retratei, não ando tocado. Fiquei 15 dias na cadeia por dizer em uma rádio o que eu pensava, o que eu acreditava. Em momento algum ofendi a autoridade desse covarde, desse juiz, que hoje não é mais juiz. Envergonhou o judiciário, pois foi afastado por ser corrupto, mas ganhou como benefício uma aposentadoria compulsória. Tinha que estar na cadeia esse vagabundo, mas não está. Nós vemos uma deputada federal que já foi provado que é uma assassina, que matou o esposo, que planejou a morte do esposo, está livre. O STF para isso não serve. Mas vemos hoje um deputado federal, Daniel Silveira, por falar o que pensa do STF,
e na maioria do que falou, ou se não, absoluta verdade em tudo, foi preso. Foi preso, não respeitando a imunidade parlamentar que deram a essa deputada federal assassina, provado. Fica a pergunta, senhores deputados. Discurso de ódio, a justificativa do STF. O deputado federal fez um discurso de ódio. Do STF. É muito poder para uma pessoa só. Mandam prender, mandam soltar. Mas na maioria, mandam prender o cidadão de bem e mandam soltar bandido, vagabundo, igual fazem nesse país. Ninguém nesse país soltou tanto bandido como o STF. E pergunto aqui, no meio dos senhores, quem concorda que o STF é exemplo em nosso país, levanta a mão. Levanta a mão quem concorda que a maior autoridade judiciária nesse país é exemplo para alguém. Democracia. Que democracia? Putaria é o que está virando esse país. Uma pouca vergonha que é defendida por um bando de vagabundo esquerdista. Eu hoje vi o que aconteceu com o deputado, o que aconteceu comigo há 13 anos atrás. Fui humilhado, colocado numa cadeia, lavando vaso e limpando cela. Eu era o corró da cela, dormia numa jega. E esse deputado foi tratado como tal, porque disse o que pensava e o que a maioria de nós brasileiros pensamos, mas não falamos. Porque não podemos falar, porque são deuses. São deuses. É muito poder, deputado Dailton, na mão de um ser humano só. Discurso de ódio é o que fazem com a maior autoridade desse país, o nosso presidente. E nem por isso ele manda vagabundo para a cadeia, manda prender, como fizeram o STF nessa madrugada. Vergonha, vergonha. É isso que eu sinto hoje, visto a atitude do STF com um deputado que não mentiu, disse a verdade. Está dado o recado. Senhores deputados, nós temos mais oradores inscritos aqui para o pequeno expediente, mas o horário regimental já venceu. Então nós tínhamos aqui o deputado Zé Carapô, o deputado Humberto Teófilo e o deputado Bruno Peixoto. Mas, infelizmente, o horário regimental já venceu para o pequeno expediente. Eu vou dar uma palavra para a questão de ordem para o deputado Tiago Albernaz e depois o deputado Gustavo Seba. Boa tarde, presidente, a todos os nobres pares. Apenas para sugerir, presidente, que quando o momento oportuno, o senhor convoque a comissão de Tributação e Finanças dessa casa, para que possamos votar aí presidente e vice para o próximo biênio também, senhor presidente. Perfeitamente, vamos convocar agora, deputado. Deputado Gustavo Seba. Muito obrigado, senhor presidente. Queria apenas, eu tinha me inscrevido também para o pequeno expediente, sabia que não daria tempo. A deputada Mauri, queria fazer coro das palavras do senhor aqui hoje. É inadmissível o que nós estamos vendo acontecer no país. Um cidadão que é indicado político por outro político, que não disputou um voto, que não fez um concurso público para estar no Supremo Tribunal, está num cargo vitalício, querer interferir em todos os poderes, como acontece no país. Um deputado que tem o direito dele, a prerrogativa de cobrar, de fiscalizar, como aqui na casa nós temos, está tendo isso completamente violado por emitir a sua opinião. E que fosse deputado até de esquerda, de qualquer outra sigla, apesar de eu não concordar também, de eu ser de direita, mas eu acho que estão violando um direito básico, estão invadindo uma competência onde o STF é o alvo da denúncia do deputado, é ele que vai apurar, é ele que vai julgar e ele manda prender. Isso é uma atrocidade e que nós precisamos reagir, todo o Congresso Nacional e os legislativos dos estados do país precisam reagir pela autonomia dos poderes, sem interferência. Senão amanhã, vamos ter deputado que vai começar a ficar com medo de ter posicionamento aqui em outros estados, no Congresso, porque o cara falar o que ele pensa ali, usar a prerrogativa dele de parlamentar e ser preso por isso, enquanto está cheio de malandro roubando, matando,
e o STF soltando e o cara faz o que ele quer, é algo que precisa imediatamente de uma resposta do Congresso e também dos parlamentos, tanto do nosso estado como dos demais estados. Faço cor à vossa palavra, também tinha me inscrito para falar exatamente do mesmo assunto, e a gente tem que se posicionar sim, com essa interferência que está tendo no judiciário, não só no STF, mas principalmente lá. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Deputado Bruno Peixoto, quer a palavra? Tem a palavra para a questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, apenas seguindo aí a orientação do deputado Humberto, convocação da comissão mista no momento oportuno, e gostaria apenas de dizer para a deputada Leda, se assim me permite, em relação à imunização. É um programa do governo federal. Tanto é que o estado de São Paulo comprou a vacina e repassou ao governo federal. Nosso governador Ronaldo Caiado, vanguardista, tem dito a verdade. O que ele fez? A campanha é nacional. A campanha não é estadual. Deputada Leda, peço mais respeito nas palavras com o governador. O governador Ronaldo Caiado tem apresentado dados reais dos governos anteriores. Não é faltado com a verdade, não, nem desrespeito. Governador Ronaldo Caiado, quando faz um pronunciamento, mostra dados, presidente. Mostra a realidade, presidente. Mostra o que ocorreu em governos anteriores. Não é denigrindo, é a verdade. A verdade, deputada Leda. Me mostre, aponte uma fala do governador que não tenha sido verdadeira a respeito de governos anteriores. Que me retrato. Agora, quero que a Vossa Excelência também faça o mesmo. Que o governador, repito, presidente, só diz a verdade de governos anteriores. Só fala com dados e prova. E a campanha, presidente, é nacional de imunização. Não é do estado de Goiás, não é de Goiânia, não é de Aparecida, é nacional. Eu vou dar uma questão de ordem para a deputada Leda Borges, a última, e depois nós vamos convocar as comissões. Eu espero, senhor presidente, que essa questão de ordem encerre esta questão. Lá nos rincões do Ceará, numa cidade chamada Nova Russas, administrada por uma prefeita, ela está comprando vacinas. Vários governadores já firmaram contrato com o Instituto do Estado de São Paulo para adquirir vacinas. Uma coisa é o trabalho de imunização nacional, o programa de imunização nacional. Outra coisa é adquirir as vacinas. Não é confusa a explicação dada aqui. O governador Ronaldo Caiado pode adquirir sim vacinas, pode contratar com o Instituto de São Paulo, tanto quanto os prefeitos. E mais, acerca das verdades que o governador diz, eu só creio, e que eu disse na tribuna, é que a conversa vai e um dia volta. É um deputado federal que nunca pôs R$1 na minha cidade. Um senador que nunca pôs R$1 na minha cidade. Que só se reuniu lá para as campanhas. Que não construiu o hospital regional. Que parou com o intego de pirraça, de birra, com 94% das obras prontas, concluídas. E que não há necessidade de um homem que não está mais na tribuna, como parlamentar, chamar os outros de corrupto, bandido e ladrão em solenidades institucionais. Em solenidades... Senhores deputados, há duas solicitações, uma do deputado Humberto Aidar para convocarmos a comissão mista e outra solicitação do deputado Tiago Albernaz para nós convocarmos a comissão de Orçamento, Tributação e Finanças para que seja eleito o novo presidente e vice-presidente da CTFO. Então, eu coloco em apreciação do plenário a convocação dessas duas comissões.
Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Sendo aprovada a convocação das duas comissões, nós não temos matérias para deliberar na ordem do dia. Eu encerro a presente sessão, convocando comissão mista e logo depois comissão de tributação, finanças e orçamento. E convoco outra sessão híbrida para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.